Oi, meu nome é Natália de Freitas Fanaia e eu curso Engenharia Química na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E hoje eu vou estar apresentando o trabalho que foi desenvolvido pela turma do professor Wilson José Gonçalves no primeiro semestre de 2021. Nós desenvolvemos um livro chamado Compromisso com a Sustentabilidade de Engenharia Química, no qual apresenta vários artigos sobre alguns temas de sustentabilidade. O meu artigo corresponde a Engenharia Química na Sustentabilidade da Extração do Petróleo, avaliações do dano ambiental causado pela indústria petroleira. Esse é o resumo presente no artigo, e eu vou estar desenvolvendo aqui um pouquinho mais e explicando um pouquinho mais sobre o meu trabalho. O conteúdo abordado refere-se à engenharia química na sustentabilidade da extração do petróleo, tendo em vista a alta demanda deste composto, na qual, ao decorrer das décadas, vem movimentando uma indústria complexa e com extraordinário viés econômico. Com todos os avanços tecnológicos da humanidade, estudos das engenharias, em especial a engenharia química, modernizaram para adaptar as novas leis ambientais, seja pelo aumento da produtividade ou em conhecimentos teóricos específicos, permitindo uma visão ampla dos processos químicos, agregando as práticas sustentáveis. O objetivo é avaliar o dano ambiental causado pelo processo de extração do petróleo. Porém, durante o artigo, o objetivo foi respondendo um pouco mais, não apenas só a extração, a refinaria, o pós-processo, a comercialização. Ele foi respondendo todas as avaliações dos danos ambientais causados em cada processo do petróleo. A metodologia é de caráter bibliográfico e documental, na qual foi utilizada fontes de pesquisas tais como estudo dos impactos ambientais, relatórios de impactos ambientais, sites como Google Acadêmico, Cielo Artigos, domínio público, bibliotecas digitais e referências bibliográficas de outros artigos. Os resultados encontrados evidenciam as etapas que envolvem a produção do petróleo com seu valor experimental na engenharia química, desde a perfuração até a refinaria, causando alteração ao meio ambiente. Através da complexidade da composição do petróleo químico, há múltiplos riscos em seu manuseio, gerando acidentes negativos para ecossistemas e riscos sociais futuros. Entretanto, há resultados positivos relacionados à abertura de empregos. As conclusões obtidas são que a engenharia química, através da extração do petróleo, produz danos ambientais que geram efeitos positivos como aumento do emprego e negativos relacionados ao ecossistema. Por fim, cria-se um sistema de gestão sustentável para minimizar ou aniquilar tais danos ambientais desenvolvido pela indústria petroleira. Bom, aqui apresenta algumas fotos sobre a poluição ambiental que o petróleo pode causar. Esse daqui é um mapa mental que resume um pouco do que vai estar sendo falado no artigo. Engenharia química na sustentabilidade da extração do petróleo. O engenheiro químico ele é responsável por inúmeros materiais que são utilizados na sociedade todos os dias. Materiais que normalmente são produzidos nas indústrias petrolíferas, como, por exemplo, a gasolina e o plástico. E dentro dessas indústrias petrolíferas, o engenheiro químico ele pode ser responsável por inúmeros setores, como, por exemplo, a extração, a refinaria, o controle de qualidade, a produção, projetos. E é exatamente isso que eu quero citar dentro deste artigo, que é a criação de projetos que sejam sustentáveis e apresentam um novo conceito de ciência, que é a química verde, que consiste basicamente em reduzir ou eliminar o uso de substâncias perigosas durante o planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos. E como nós sabemos, a indústria petrolífera ela é um dos principais causadores de danos ambientais. E neste presente artigo, eu quero mostrar o que e quais fases são responsáveis por cada dano ambiental, como, por exemplo, a extração. A extração feita em terra, ela causa muitas erosões. A extração feita em mar
ocorre várias chances de derramamento de óleo. E dentre essas duas, o ecossistema local é extremamente prejudicado. Já na refinaria, ele libera poluentes atmosféricos que emitem nas indústrias, como, por exemplo, o óxido de enxofre, o nitrogênio, o monóxido de carbono, além de contaminar os lençóis freáticos, emissões de resíduos líquidos também. A emissão de CO2 é o seu principal contribuinte para o efeito estufa e o aquecimento global. A produção do material já no consumo final, que é a última fase já para ser comercializado, por exemplo, o plástico, ele é um material que é feito a partir do petróleo, que é super difícil de ser degradado. Então, para ele se dissolver, demora muitos anos. E isso gera muitos lixos. Através desse artigo, houve uma necessidade de ter uma indagação, uma pergunta, que foi exatamente: por que a engenharia química não estabelece novas avaliações dos danos ambientais gerados pelo processo do petróleo nas indústrias petrolíferas? Uma indagação para o profissional da indústria química, principalmente para o engenheiro químico, na parte de criação de projetos, na qual deve desenvolver os projetos que sejam sustentáveis para a extração do petróleo. Um gancho da necessidade de estabelecer novas avaliações dos danos ambientais causados pela indústria petroleira e a criação de hipóteses. Então, dentro disso, a indagação, ela quer que o engenheiro químico responda quais novas avaliações podem ser criadas para diminuir os danos ambientais, fazendo com que crie-se novos projetos que desenvolva uma química mais verde, que desenvolva uma sustentabilidade. Não que não exista projetos, mas uma nova avaliação, porque a tecnologia, ela vem sendo atualizada todos os dias. Então, dá para ser criado projetos que sejam mais tecnológicos e mais sustentáveis. Soluções. Foi apresentado 3 possíveis hipóteses que respondem à indagação do slide anterior, que visam que o petróleo é um dos principais causadores de danos ambientais pelo efeito estufa, erosões terrestres, vazamentos marítimos, gerando a necessidade de avaliações dos danos ambientais causados pela indústria petroleira. A primeira hipótese é compreender os reais impactos dos danos gerados pela indústria petrolífera em sua fase de produção. Sim, esse tópico é importante, porém precisa ser refutado pelo fato de que não é somente isso que a gente precisa estar sabendo. É muito importante saber o que está acontecendo, sim, porém não é só isso que o engenheiro químico precisa para poder desenvolver a melhor solução. A segunda hipótese é a criação de leis ambientais e de conselhos ambientais sustentáveis. Já existe o Conselho Ambiental, que é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e dentro dele já existem leis que agregam para essa hipótese, como, por exemplo, a lei de como vai ser para a extração, para a refinaria, a lei de descarte. E o engenheiro químico, ele deve saber essas leis, porém, não é apenas isso que o engenheiro químico precisa para poder responder à indagação do slide anterior. Então, é necessário um complemento a mais para o engenheiro químico poder responder à indagação. Dessa maneira, as 2 hipóteses anteriores, elas foram refutadas porque elas não complementam inteiramente a indagação. A resposta mais provável seria estabelecer o sentido necessário e indispensável do domínio e conhecimento pleno dos procedimentos e burocracias exigidos pelos órgãos fiscalizadores do meio ambiente e indústrias petroquímicas para um manuseio do petróleo, avaliando os danos ambientais e estabelecendo formas de solucionar os problemas ambientais. Dessa maneira, a hipótese mais provável seria junção das 2 que foram descartadas. Conhecer o ambiente, conhecer os danos ambientais que estão sendo causados naquele ambiente, conforme as indústrias petroquímicas,
conhecer as leis e os órgãos que vão fiscalizar as indústrias. Está dentro das leis do CONAMA, está dentro das leis do IBAMA, da ONU, entre outros. E conhecer esses problemas de danos ambientais que as indústrias petroquímicas estão tendo, tanto na extração, na refinaria, na produção, tudo. O engenheiro químico ele tem que conhecer basicamente isso para poder solucionar os problemas ambientais. Dessa maneira, as indústrias elas vão ter um complemento a mais com tecnologias que o engenheiro químico vai proporcionar em seus projetos. Bom, as conclusões, elas foram divididas basicamente em 3 partes, que respondem todo o processo desenvolvido nesse artigo. O primeiro resultado obtido evidencia as etapas que envolvem a produção do petróleo, desde a perfuração, onde é passada por fases para a extração do petróleo, até a refinaria, onde é transformada a matéria-prima bruta para poder ser comercializada e utilizada. Nessa conclusão, mostra que o engenheiro químico ele tem que conhecer todas as fases e processos que o petróleo vai passar dentro de uma indústria petrolífera. Dessa maneira, ele tem que conhecer também as normativas necessárias para poder utilizar e transformar o petróleo a ser comercializado. E para poder também fazer projetos que melhorem as indústrias petrolíferas em relação aos danos ambientais. O segundo resultado foi a alteração do meio ambiente que o petróleo causa, desenvolve riscos para o ecossistema quando extraído ou derramado para a sociedade e riscos futuros por ser a principal matéria-prima comercializada a fazer parte da economia mundial, relacionada também à principal energia utilizada. O segundo resultado foi basicamente os danos ambientais que o petróleo causa, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Pois para o meio ambiente, ele gera impactos no ecossistema local, gera erosões, gera derramamento de óleo, e isso causa muitos danos para a terra que vai afetar os seres humanos também. E os seres humanos, ele utiliza o petróleo principalmente como fonte de energia e fonte de comercialização. Para a fonte de energia, ele é uma fonte de energia não renovável. Dessa maneira, uma hora vai acabar. Então, o ser humano, ele depende da energia produzida pelo petróleo, mas daqui a uns anos pode chegar que ele precise de outra forma para utilizar como energia, porque pode chegar a acabar. E como fonte de economia, se chegar a acabar, pode haver uma grande quebra na Bolsa de Valores, como já houve. E a terceira solução, que é uma solução positiva, é a abertura de empregos que as indústrias petrolíferas disponibilizam. Então, o petróleo, ele não causa apenas danos negativos. Sim, causa danos negativos principalmente para o ecossistema, que é o foco desse artigo. Mas, olhando o lado positivo dele, ele causa abertura de empregos e também uma grande vontade de ter novas tecnologias. Então, a criação de novas tecnologias para a melhoria do petróleo é uma coisa positiva, como também a abertura de empregos e de renda. Essas são as referências utilizadas no artigo. E agradeço a minha família, principalmente ao meu pai e a minha mãe e a minha irmã, que são tudo para mim, a Nossa Senhora, a toda a minha família, que sempre me apoia, aos meus tios que me ajudaram a corrigir o artigo, porque eu estava muito nervosa, e principalmente ao meu professor por ensinar como construir um artigo, ter paciência com a gente, a minha turma, ter paciência com a gente,
sempre fazer com que a gente se descontraia, mas também sejam uns profissionais e bons engenheiros químicos. E é isso, muito obrigada.